Olá, galera do canal, Ducles Silva novamente, bom, dando continuidade, certo? No conteúdo contributivo que pode auxiliar você de alguma forma na sua vida em relação à atividade física e exercício físico, certo? Bom, desde já, pedir aquele like, aquele comentário lá embaixo, aquela sugestão sobre qualquer tipo de conteúdo relacionado ao exercício físico que você queira saber. Dessa forma, vou ter um insight interessante, vou te ajudar e você vai me ajudar, certo? Então, compartilha a ideia. E também quero deixar uma informação, vou deixar um link aqui embaixo em relação ao meu treinamento, certo? Eu fiz uns treinamentos aí, algum treinamento, se interessar para você, dá uma passadinha lá se for interessante para você. Bom, sem mais delongas. E agora, hoje eu vou começar uma série de vídeos, certo? Em relação à educação física nos primeiros anos, nos anos iniciais do desenvolvimento humano de uma criança ou de uma pessoa, certo? Bom, nas primeiras faixas etárias, aonde que ela pode ser inserida na vida, na cotidiana, os efeitos que ela tem, por exemplo, na construção do indivíduo no decorrer da sua vida, certo? E os transtornos que podem acontecer caso a pessoa não pratique exercício físico, ou seja, ou não tenha esse contato, certo? Durante essa fase super importante. E lembrando que o exercício físico é para ser aplicado durante toda a nossa vida, porque o nosso corpo foi feito para isso, certo? Só que a nossa mente foi treinada para o conforto, então a gente tem que lutar contra isso. Bom, sem mais delongas, hoje eu vou começar sobre uma fase, certo? Uma fase de 2 a 3 anos, certo? Por que tem que estar inserido os exercícios, né? Principalmente nessa fase, não é exercício de forma específica, é trabalhos lúdicos, certo? Que trabalhos lúdicos? Brincadeiras, jogos, certo? A socialização. Então, bom, vamos lá. Por lei, segundo as leis brasileiras, a partir dos 4 anos a criança já deve estar matriculada numa escola, no ensino, certo? E lá você vai ter vários estímulos para elas. Então, principalmente o estímulo que deveria ocorrer inicialmente, certo? Entre 2 a 3 anos você inclui uma criança numa creche, não é isso? Bom, e lá deveria existir um profissional de educação física. Por quê? Porque ele estudou essas fases, certo? Eu trouxe uma teoria aqui, certo? Que é segundo a ampulheta de Galileu, uma coisa assim, vou deixar escrito lá porque eu não consegui falar o nome direito. Ampulheta de Galileu, uma coisa assim, certo? Bom, nessa fase, segundo essa teoria, nessa fase é a fases motoras fundamentais, certo? De 2 a 3 anos. Essa é a primeira que eu trouxe, certo? E você vai elevando e em cada fase você vai estimular um determinado tipo de situação. Bom, então, nessa fase a criança começa a ter contato e conhecer o seu corpo, certo? Então, qual seria as atividades interessantes que deveríamos incluir nessa fase, certo? E para estimular o quê? Bom, a primeira situação é coordenação motora, certo? Então, inserir atividades que estimulem a coordenação motora da criança nessa fase é super interessante porque isso vai auxiliar e preparar ela no decorrer da vida dela para poder dominar o corpo e dominar a coordenação motora, certo? Então, qual seriam as atividades interessantes para a gente aplicar nessa fase? Bom, é claro, pular, saltar, rolar seriam as atividades ideais, certo? E algumas empurrar, puxar, são essas situações do tipo que, fazendo brincadeiras com esse sentido, aplicando, certo, com determinado cuidado e nessa faixa etária, estimularia isso, certo? Também nessa fase a gente tem que estimular, haverá um estímulo de, por exemplo, noção espacial. Já começa a trabalhar a noção espacial nessa fase também, noção temporal, certo? E por aí vai. Ritmo, equilíbrio. Então, nessa fase é essencial a gente estimular principalmente essas situações, certo? E como fazer isso, certo? Com brincadeiras, jogos lúdicos, certos? Principalmente aplicar constantemente, certo? E quem seria o cara ideal ou a cara ideal para poder trabalhar com isso? É claro, né? Profissional de educação física, porque ele tem essa competência, ele estudou essas áreas, certo? Ele estudou essa teoria de forma específica, então ele é o mais capacitado para poder começar a iniciar, aplicar isso imediatamente na vida do ser humano. Bom, e os problemas, se isso não for aplicado, o que vão ocorrer, já sabemos que é, bom,
O indivíduo vai crescer sem coordenação motora, o indivíduo vai crescer sem noção espacial, a pessoa vai crescer sem ritmo, certo? A pessoa vai crescer sem equilíbrio. Então, por aqui a gente já sabe, grandes problemas surgirão no decorrer da vida dessa criança. Então, cá aqui para nós a importância de aplicar o exercício físico, principalmente nessa fase de 0 a 3 anos. E seguiremos adiante com os outros conteúdos no decorrer da série. Bom, e explicando cada fase, como aplicar e, de alguma forma, dessa forma, estimular mais ainda que o profissional de educação física é essencial. Então, galera, mais um conteúdozinho para o canal. Não esqueça de dar aquele like e abraço. Tchau.